Shalom, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar o quinto verbo, que é o itpael. Ele é tanto ativo como passivo, quando o sujeito pratica a ação e também recebe a ação. Itpael é um verbo formado por prefixos e sufixos, o que faz com que as palavras hebraicas fiquem enormes. Então, se você deparar com uma palavra desta aqui nos textos hebraicos, aqui está em vermelho, que é a estrutura da palavra, e a raiz, que é o que está aqui. O problema é que na Bíblia está tudo em preto, não tem essa facilidade aqui de cores para você saber o que é a raiz ou não. As características principais do itpael é o rei com hirek e o tav com sheva. Isto é o prefixo. E os sufixos são os mesmos que a gente vem estudando nos demais verbos. Nos vídeos anteriores você pode conferir isso. E tenha em mente que 73% do hebraico é formado por 3 consoantes na raiz. 3 consoantes, que é como nós estamos observando aqui. O que passa disso, o que sobra, é sufixo e prefixo. E assim você isolando a raiz, fica fácil encontrar no dicionário. Vamos aí para o primeiro caso, que é o verbo katal, o verbo ele matou. Como é conjugado, itpael é conjugado no ativo e no passivo, então como é que nós conjugamos? Hitkatalti, eu matei a mim mesmo. Ou seja, eu pratiquei a ação e recebi a ação. Só que fica estranho, eu falar eu matei a mim mesmo. Então, substitui por eu suicidei. Hitkatalta, tu suicidaste. No caso masculino. Hitkatalte, tu suicidaste. No feminino. Hitkatel, ele suicidou. Tem outra característica aqui também do itpael, que é a mesma do ifil ou melhor, a mesma do piel e do poal que nós já estudamos, que é esse dagesh aqui na consoante do meio da raiz, que é o dagesh. Hitkatila, ela suicidou ou ela matou a si própria. Hitkatalnu, nós suicidamos. Hitkataltem, vós suicidastes, no masculino. Hitkataltem, vós suicidastes, no feminino. E Hitkatilu, eles ou elas suicidaram ou mataram a si próprios. Vamos para mais um verbo, por exemplo, o verbo machal, que é o verbo ele governou. Repara que também tem o dagesh aqui na consoante do meio da raiz, Então fica hitmachalti, eu governei a mim mesmo. Aqui remete, por exemplo, a um domínio próprio, a pessoa que tem autodomínio, ou uma pessoa equilibrada. Hitmachalti, que é eu me governei. Hitmachalta, tu governaste a ti mesmo. Hitmachalte, tu governaste a ti mesma, no feminino. Hitmachel, ele governou a si mesmo, ou a si próprio. Hitmachla, ela governou ela
mesma, ou ela governou a si própria. Hitmachalnu, nós nos governamos. Hitmachaltem, vós governastes a si mesmos, no caso masculino. Hitmachalten, no caso feminino, vós governastes a vós mesmas. E Hit, deixa eu diminuir um pouco aqui. Hitmachilu, eles ou elas governaram a si próprios. Mais um exemplo, o verbo lamad. O verbo lamad, ele aprendeu. Vamos pegar a raiz do verbo lamad, que é ele aprendeu, e vamos aplicar aqui no Itpael para você ver o que vai acontecer com esse verbo. Eu, por exemplo, falo Hit lamadti. Eu aprendi ou eu provoquei aprendizado em mim mesmo. Se eu provoquei ou eu produzi aprendizado em mim, fica estranho falar dessa forma. Quando eu mesmo provoco o aprendizado em mim, o que acontece? Eu estudei, tá vendo? Então o verbo aprender, que o verbo ele aprendeu, agora se torna o verbo estudar. Isso acontece com muita frequência na conjugação do Itpael, à medida que na hora da tradução fica estranho, fazer a aplicação da forma que o verbo é, então tem a necessidade de uma mudança. O verbo aprender se torna o verbo estudar. Hit lamadti, eu estudei. Hit lamadita, tu estudaste, ou tu produziu conhecimento ou aprendizagem em ti mesmo. Hit lamadite, ou seja, tu estudaste no feminino. Hit lamed, ele estudou. Hit lambda, ela estudou. Hit lamadnu, nós estudamos. Hit lamadtem, vós estudastes no masculino. Hit lamadtena, vós estudastes no feminino. Hit lamido, eles ou elas estudaram. E assim você pode fazer com todos os verbos fortes. O que são os verbos fortes? É aqueles que não têm nenhuma gutural na raiz. Quando tem uma gutural, não se aplica essa mesma regra. Depois nós vamos estudar separadamente isso. Por que tem esse dagueche aqui na consoante do meio da raiz? É porque tem uma vogal breve aqui, então não pode, tem que ter aqui o dagueche para duplicar, e aqui nós temos dois mens que vai formar uma sílaba fechada com uma vogal breve, que é o que a gramática aceita. Então a gutural ou as guturais, tem um vídeo aí, ou lá no meu site também tem uma lição que fala sobre as guturais ou as chaves do aprendizado. Você vai ver que as guturais não aceitam dagueche, elas nunca levam dagueche, por isso que não se aplica essa regra. Essa regra é somente para os verbos fortes que não tem nenhuma gutural na raiz. Para você ter mais exemplos, visita lá o meu site, adilsoncardoso.com, e você vai ter aqui os verbos Itpael para você acompanhar, tanto os padrões aqui, como também eu coloco aqui os verbos na forma que eles são,
né, com a explicação um pouco mais detalhada. Veja que o tamanho das palavras aqui, né, que se você for procurar no dicionário não vai encontrar. Então você vai ver aqui vários exemplos para você ter outra visão da palavra aqui por completo. Depois aí, se você quiser, né, deixa um comentário, que isso aqui serve de estímulo para a gente continuar a produzir os próximos vídeos. Também você pode compartilhar os vídeos, deixar um like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe um comentário abaixo. Fica com Deus, shalom e até o próximo vídeo.